assunto importante, realmente, entre outros, está na renovação da direção do Partido dos Trabalhadores, do PT. Para a gente conversar um pouco sobre isso, está aqui conosco o senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco. Senador, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que acompanham a Nova Brasil, especialmente todo o pessoal da região metropolitana de Recife. Tá certo. Senador, e aí, como é que vai ser a eleição? A eleição no PT continua sendo de baixo para cima, mudou, está de cima para baixo, tem grupos políticos que disputam. Como é que é o processo, senador? Não, o processo é extremamente democrático, né? O PT é o maior partido hoje também em número de filiados, temos mais de 3 milhões de filiados. Somente de outubro para cá foram feitas mais de 340 mil filiações. E o nosso processo de escolha das direções e também de aprovação das nossas teses, dos nossos programas, ele se faz por meio de um processo com a participação direta dos filiados. Cada filiado não somente tem o direito de votar, como também o direito de se candidatar para ocupar alguma posição nas direções municipais, estaduais e na direção nacional, e também participam dos debates que levam depois, num congresso com delegados, à aprovação do programa do partido para o próximo período, em propostas para a disputa eleitoral, que agora será em 2026. Então é um processo amplamente democrático, do qual os grupos internos participam, apresentam suas chapas, as suas ideias, as suas teses e vão disputar esse voto do filiado. Então, é um processo extremamente democrático. Senador, é fato que o ex-ministro Edinho Silva é o preferido da maior parte, então, dos filiados do PT? Veja, essa aferição só poderá ser feita na realização do PED. É óbvio que o ex-ministro e ex-prefeito Edinho Silva é um militante de longa data do PT, é respeitado, já ocupou posições muito importantes na vida partidária, tem apoio de segmentos importantes no PT, mas nós só vamos ter, de fato, um conhecimento do cenário da disputa interna no mês de maio, quando então se encerrará o prazo para a inscrição de chapas, inscrição de candidatos à presidência do partido, e aí nós vamos ter um cenário realmente de como essa disputa vai se fazer. Eu espero que seja uma disputa grande, como sempre acontece, mas que vai resultar num quadro de unidade partidária, em apoio aos eleitos e em apoio às teses que forem aprovadas no Congresso. Senador, uma outra pergunta. Na região da Grande São Paulo, o PT só ganhou numa única prefeitura, salvo engano, a prefeitura de Mauá. Perdeu em todas as 38 tantas municípios da Grande São Paulo. O PT sempre foi muito forte aqui na região metropolitana de São Paulo e também na cidade de São Paulo. O que aconteceu que a performance política não foi tão boa na última eleição para prefeito? Veja, no caso nacional, nós tivemos um crescimento partidário, alguma coisa em torno de 40%, né? Obviamente que nós desejaríamos que fosse um crescimento maior, mais expressivo. Mas nós temos que lembrar que o PT está num processo de recuperação da sua imagem, de debate com a sociedade, para, inclusive, superarmos os estigmas de que o PT foi vítima, principalmente com o processo da Operação Lava Jato, com a prisão do presidente Lula, enfim, e não há dúvida de que o PT está recuperando essa sua imagem. Conseguimos vencer a eleição presidencial de 2022 e nessa eleição municipal, como eu disse, houve um crescimento. A situação no estado de São Paulo, ela realmente não é das melhores, mas
eu tenho certeza que nós vamos ter bom desempenho agora na eleição de 2026. Aliás, na eleição passada, nós já tivemos um bom desempenho com a ida do Fernando Haddad para o segundo turno. Significa que o PT tem força, né, no estado e na região metropolitana de São Paulo. O próprio presidente Lula venceu em São Paulo e em várias cidades da região metropolitana. E eu acredito que é um processo de recuperação que vai se consolidando ao longo do tempo, até porque o PT tem feito grandes contribuições para a cidadania e para a melhoria de vida do povo brasileiro. Senador, preocupa o PT as pesquisas dizendo que o governo está mal avaliado? Lógico que preocupa, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos também que a pesquisa ela retrata um determinado momento, né? E o importante é que nós possamos entrar no ano que vem e na campanha eleitoral com uma boa avaliação. E acho que temos tudo para que essa boa avaliação se concretize. Não só porque todas as grandes propostas do governo elas começam a ter uma visibilidade maior, como diz o presidente, é o momento de nós fazermos a colheita, como também porque nós teremos até lá, na minha avaliação, uma melhoria significativa do ponto de vista econômico. Não é? E isso tem uma incidência importante na capacidade das pessoas avaliarem um governo, uma administração. Então, apesar de ser preocupante, as medidas para a superação desse momento já foram tomadas, estão sendo tomadas, e, ao mesmo tempo, o conjunto de ações que vão florescer nesse momento, elas vão contribuir fortemente para uma melhoria da popularidade do governo e do presidente Lula. Senador, o PT se preocupa se consolidar a notícia de que o Centrão pode desempacar do governo Lula? Veja, eu acho que nenhuma decisão de quem quer que seja relativa às eleições de 2026 será tomada assim de supetão e muito menos antes, muito antes do processo eleitoral. Nós temos dentro do governo mais de 11 ministérios que estão entregues ao chamado Centrão. Nós temos tido com eles uma relação bastante positiva. A maior parte das propostas que nós mandamos para o Congresso Nacional, especialmente na área econômica, foram aprovadas e não seriam aprovadas sem a participação, a colaboração e a contribuição do chamado Centrão. E eu acredito que, pelo menos no curto prazo, não haverá nenhuma mudança significativa. Ao contrário, eu acho que a tendência é que o governo melhorando, não é, nós tenhamos aí um apoio maior dentro do próprio Congresso Nacional. Senador, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, um abraço para você, Heródoto, para todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado ao senador Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco. Atualmente ele está na presidência do PT, com a saída da deputada Gleisi Hoffmann, que foi para o Ministério, como você já sabe, acompanhou inclusive aqui as nossas reportagens de Brasília. E vai ter eleição então logo aí à frente. Há grupos dissidentes? Em breve a gente vai falar com um deles aqui para contar um pouco mais a respeito, né, de um importante partido como é o PT junto com outros.